Hoje nós vamos conversar com o Dr. Frederico Pena, que a gente chama de Fred. Fred é o atual tesoureiro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Essa função a gente já pensa em dinheiro, e quando a gente pensa em dinheiro, a gente também lembra que o Fred foi presidente da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia, a SBAL. Então a gente está falando aí de dinheiro, de remuneração, de trabalho médico, e é por isso que o Fred está aqui hoje com a gente para nos falar um pouco sobre isso. Nosso mercado de trabalho tem sofrido muitas mudanças ultimamente e a remuneração tem passado por um processo de mudança também, o que tem impactado muito nos nossos colegas ao longo do país. Conta um pouco para a gente, Fred, como que está esse mercado financeiro do momento? Perfeito, Vilma. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar compartilhando esse assunto que realmente interessa a todos nós. Que você falou da SBAL e, no final das contas, o que mais interessa é a gestão. E a alma da gestão é você conseguir fazer o máximo com o recurso certo, né? Não é nem com o mínimo de recurso você poderia usar também. E o que acontece, na verdade, nas sociedades de todo mundo, se a gente analisar os países da OCDE, eles gastam entre 9% e 10% do seu PIB com saúde. Os Estados Unidos é o recordista, chega a gastar 17% do PIB. E por todas as razões relacionadas à demografia, aos avanços, os felizes avanços tecnológicos, farmacológicos, das técnicas, que hoje atingem muitas pessoas da nossa população de modo geral, os custos aumentam. E aí o desafio é racionalizar esse custo, para que a gente consiga levar a saúde de qualidade ao maior número de pessoas. Eu acho que esse é um desafio de todos os sistemas de saúde no mundo, e esse tema, hoje, ele está na pauta no Brasil. A exemplo do que ocorre, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos, onde houve os maiores conflitos relacionados à remuneração por práticas que em alguns momentos induziram a más práticas, né? Surgiu uma ciência para tentar arrumar essa bagunça, vamos dizer assim, né? O objetivo final é que a gente consiga levar para o maior número de pessoas a melhor saúde possível por custo justo. Fred, me explica uma coisa. Você está falando numa linguagem que está discutindo gestão, empreendedorismo, custos em saúde, e nós somos médicos oftalmologistas. A gente saiu da faculdade para aprender a fazer diagnóstico e tratar. Perfeito. Como é que a gente pode sair um pouco dessa nossa cadeira de médico que presta atenção à saúde e caminhar para a nossa saúde como empreendedor, nossa saúde como profissional? Como é que a gente pode fazer essa transição, aprender um pouco sobre isso? Eu acho que esse é um desafio que passa na carreira de todos nós médicos, né? A nossa formação focada no tecnicismo, na melhor medicina baseada em evidência, as melhores práticas. Porém, há um momento em que a gente percebe que, se nós não participarmos de alguma forma desse diálogo que projeta as soluções para a saúde, a visão do médico como elo fundamental para você ter um bom sistema de saúde, ela vai ficando diminuída. Então, eu acho que a solução para muitos médicos no mundo inteiro foi começar a prestar atenção naquilo que define as nossas possibilidades de atuar do jeito que a gente quer. Então, realmente, como nós todos dedicamos muito do nosso tempo para estudar aquela nossa área de atuação, muitos começaram a aprender que é bom dedicar talvez 10, 5% do tempo, não deixando de ser médico, mantendo essa alma, a essência de médico, mas entendendo alguns desses mecanismos para a gente poder participar, né, das discussões e achar soluções melhores. Eu acho que a ausência do médico nesse debate acaba trazendo desdobramentos ruins para os sistemas de saúde. Então, o protagonismo do médico nesse espaço talvez não seja para a maioria de nós, né, para a gente ocupar a maior parte da nossa vida. Mas se cada um de nós souber 5%, gastar 5% do seu tempo para entender um pouco disso, o somatório desse conhecimento vai gerar um sistema de saúde melhor, eu tenho certeza. E também uma capacidade melhor para cada um gerir a sua carreira, os seus negócios, seja o seu consultório, um negócio de maior porte, e se posicionar como um elemento que gera influência no sistema de saúde que a gente deseja para nossas famílias, né? E aí eu acho importante a gente, quando a gente discute modelos de saúde, a gente tem que tentar fazer sempre o exercício de sair da posição do prestador, do médico, de quem assiste, mas se colocar na posição do paciente. É a forma como eu
procuro fazer exatamente para conseguir não ter um espírito só corporativo, nada de errado em ter um espírito corporativo, mas uma visão do todo, onde a gente possa contribuir para que o sistema de saúde nos atenda melhor como pacientes, né, para as nossas famílias, nossos amigos, enfim, toda a nossa sociedade. E para isso o médico tem que entender um pouquinho, senão ele vai ser levado por aqueles que se intitulam como especialistas, muitas vezes muito bem preparados, mas às vezes, como em todas as atividades da vida, você pode às vezes ser levado por um caminho por uma falta mínima de conhecimento e de organização de nós que estamos aqui nas associações médicas, dos conselhos, como no CBO. Essa capacidade da gente ter conhecimento mínimo sobre isso, acho que ajuda a gente a modelar um sistema melhor para todos. Então, algo que me tomou já há uns 15 anos eu me dedico a isso e acho que é possível conciliar, né? Você fazer uma excelente assistência em várias áreas e também saber fazer gestão e contribuir para um sistema de saúde melhor através dessa nossa participação. O que me encanta nessa história, porque a gente vai percebendo que ao longo do tempo a gente começa a ter mais colegas falando do assunto, mas existe aí um elo que eu já trago para a minha prática, para a minha rotina, que eu vejo assim, muitos de nós, principalmente da minha geração, a gente entra no mercado de trabalho completamente sem saber como ele funciona, não sabe nada da estrutura. A gente simplesmente está querendo chegar lá, atender pacientes e ponto. Depois de um tempo, você começa a perceber que você precisa gerir aquilo que é um negócio, na verdade, né? Você precisa ter pagar suas contas, pagar seus funcionários, pagar os novos equipamentos, você precisa ter lucro, enfim, aí você começa a ter um olhar empresarial. No entanto, é muito mais interessante se a gente já sair dos nossos cursos, tanto de faculdade quanto de residência, pensando que você vai já ter um olhar para esse empreendedorismo, para que você já entre melhor capacitado e se organize de uma forma melhor. O CBO oferece alguma oportunidade para as pessoas conseguirem ter essa informação e conseguirem entrar melhor nesse mercado? Sim, a gente tem um mecanismo que está sendo desenvolvido pelo CBO de levar esse programa para os cursos de residência, um programa que é uma parceria da CBO com a SBAL, que deve estar sendo gerado ao longo desse ano, talvez no próximo a gente já tenha isso pronto, exatamente para isso, né? Para a gente conseguir plantar essa sementinha, não é transformar um médico num gestor que vai para a carreira de gestor profissional, talvez até isso venha a ser um primeiro momento para alguém ter contato com isso e até direcionar a sua vida para esse caminho. Mas para que todos os oftalmologistas saibam fazer a gestão da sua vida profissional e contribuir para que o nosso sistema de saúde funcione melhor. Eu acho que esse nosso desafio de dar essa educação básica, inicial, para o nosso médico residente, é um desafio que o CBO abraçou junto com a ASBAL e a gente tem algo em breve aí para apresentar para a sociedade, com toda certeza. Acho que vai ser algo muito benéfico para todos nós. Nós trabalhamos tanto a parte de auxílio na formação do médico em geral em relação à oftalmologia, quanto aos residentes para um aprimoramento não só técnico-científico, mas também de ordem prática. Mas e lá para o colega que está no consultório, já na fase administrando o seu negócio? Vocês têm falado sobre o escritório de valor. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse valor em saúde. Sim. Pode ser rápido para que a gente entenda qual é o objetivo disso? O espírito da medicina baseada em valor é tentar realmente avaliar o que traz benefício para o paciente, né? O que justifica o investimento de determinado recurso, a alocação do recurso com a percepção do que trouxe benefícios técnicos e também da experiência do paciente. O benefício técnico ele vai ter que ser mensurado por parâmetros técnicos científicos. Para isso serve um Conselho Brasileiro de Oftalmologia, como faz a Academia Americana de Oftalmologia, que participa da criação de parâmetros para avaliar se aquela determinada atividade, seja uma atividade cirúrgica, a condição de uma doença que não exige cirurgia, enfim, todas as condições clínico-cirúrgicas podem, de alguma forma, ser mensuradas quanto aos desfechos, né? A escolha desses desfechos tem que passar por uma análise de quem sabe o que é a boa prática, o que é a boa medicina baseada em evidência. Para isso entra o elemento do conselho, contribuindo para esse lado, né, dos parâmetros, quais são as métricas, o que peso eu devo dar para aquilo determinado desfecho, né, e em determinadas situações clínicas. E, do outro lado, a gente tem que dar alguma oportunidade do paciente opinar sobre aquela experiência que ele está tendo.
Você transformar satisfação em números não é simples, porém, principalmente para nós que não tramitamos tanto nesse universo. Porém, é uma farta ciência em saúde, em economia de saúde, que se ocupou em desenvolver métodos para você transformar, através de questionários, metodologias não tão complexas de se aplicar, a satisfação do paciente também como um elemento, né? Então, isso obviamente passa também por elementos subjetivos, que se a gente for ampliar analisar o conceito de saúde, esse elemento subjetivo de como você se sente diante de um profissional de saúde, diante de um serviço de saúde, é fundamental também, né? Às vezes uma preocupação, mas de repente alguém vai ser melhor avaliado porque foi mais simpático, né? Ou foi mais agradável, mas por isso você não pode botar um peso excessivo nesse elemento da subjetividade, mas sim conseguir através de métricas, fórmulas, e para isso existem, como eu disse, mecanismos de economia em saúde, dentre eles desenvolvido por um nosso parceiro que está junto com o CBO, que essa é uma característica do nosso conselho, buscar sempre a profissionalização de tudo que a gente faz, né? Assim como a gente deve fazer no nosso consultório, como você falou, né? Assim, às vezes você não está preparado, mas você tem que ter pelo menos a capacidade de ter o critério de escolher quem vai fazer a sua assessoria jurídica, a sua contabilidade. Isso é fundamental para a gente fazer a gestão dos nossos consultórios, da nossa vida. E no CBO, toda vez que a gente vai se aventurar a entrar numa seara diferente, a gente busca parceiros que tenham excelência, como esse o CBO em 80 anos tem desenvolvido a cultura da excelência. E nós buscamos um parceiro, que é o César Abicalaf, que lidera essa consultoria da 2IM, e ele tem uma metodologia de saúde baseada em valor, que é um score em saúde, que ele desenvolveu a partir de uma longa trajetória, desde um primeiro momento que ele esteve em York, na Inglaterra, onde lá, no contato com o NHS, o sistema de saúde inglês, ele percebeu que essa cultura estava se desenvolvendo, e como eu comentei, isso é um processo antigo nos Estados Unidos, na Europa. E então o César conseguiu nos colocar, eu diria, nessa trilha, né? E nós estamos construindo isso para exatamente termos soluções que permitam para todos nós, né? Um colega do consultório, eventualmente alguém numa grande estrutura, e também os pacientes conseguirem participar desse processo de avaliação do serviço de saúde, né? Porque não há outro caminho. A gente tem que por mais que seja assim um pouco, às vezes, incômodo, né, para o colega entender que você vai ter que comparar resultados, mas existe também uma metodologia que prevê que isso seja feito de forma anonimizada, respeitando a LGPD, respeitando toda a ética que existe na nossa profissão. Então, parece que é uma novidade, né? O CBO não está inventando nada, o CBO está trazendo esse conceito muito consolidado ao longo de, diria, uns 30 anos, constando com o apoio desse escritório de valor. Basicamente, o que a gente quer no escritório de valor? Desenvolver metodologias que sejam bem testadas antes de serem implementadas em larga escala no mercado, com a chancela da nossa excelente base científica do CBO, mais um excelente parceiro na área da economia da saúde, que no caso é a 2IM. Esse desenvolvimento não é rápido, mas ele está sendo construído com muito carinho. E a gente pretende, em algum momento, mostrar para a comunidade oftalmológica que se nós tivermos ferramentas para comparar o que se faz em saúde ocular no Brasil, a gente talvez tenha mais condição de valorizar quem está fazendo melhor e, eventualmente, estimular quem não está fazendo tão bem a melhorar, porque o objetivo não é punir. O objetivo é você gerar uma cultura de excelência que puxe todos para cima, para que o paciente seja melhor entendido em todas as condições, né? Então, se você cria algum parâmetro e a gente se compara em relação àquele parâmetro, talvez eu venha descobrir que eu estou fazendo uma cirurgia de catarata aquém da sua, né? E não porque eu estou fazendo mal, mas talvez aquilo seja até um impulso para eu me reciclar em alguma coisa. Ou talvez esse score me mostre que o que está falhando é a minha relação médico-paciente. Parece estranho a gente precisar de uma matemática para isso, mas tudo que nos leva para o caminho do estímulo para fazermos melhor, eu acho que está em sintonia com o propósito do CBO. E, às vezes, as mudanças, elas incomodam, né? Como me incomoda também, às vezes, eu saber que eu tenho que acumular mais dados, né? Ter mais tempo de preenchimento de prontuário, como tudo aconteceu nas nossas vidas, né? Assim, a gente fazia uma medicina que não exigia tanto da gente em termos de
de documentação, preocupações com você, mas hoje está todo mundo convencido que não tem jeito, a gente tem que ter um prontuário organizado, um prontuário eletrônico bem feito, e todas essas premissas que envolvem colocação de dados, controle de dados, são fundamentais para que a gente possa ter um banco de dados onde essas comparações serão feitas sempre com balizamento do CBO. Né? E aí entra um ponto muito importante, porque essas ferramentas elas são também trabalhadas por outros elementos dessa cadeia da saúde. Então, se nós não assumirmos esse protagonismo, talvez a gente tenha que aceitar um mecanismo de avaliação de saúde baseado em valor imposto por uma empresa, que tenha o seu papel a cumprir, mas que talvez não esteja tão atenta às nossas premissas fundamentais do Conselho, que envolvem qualidade de saúde ocular. Né? É por esse caminho que a gente quer ir. Muito interessante. Agora eu consegui entender um pouquinho mais desse detalhe. Quer dizer, esse caminho ele é uma rota muito provável que a gente vai seguir e é muito melhor que nós oftalmologistas ajudemos a construir os parâmetros para essa valorização do nosso trabalho. Então, eu vou tentar ser bem simplista, Fred. Tá. Então, isso significa que... Eu estou complicando, não, né? Não, é que você fala muito bem, mas eu estou pensando que, como o meu conhecimento sobre o assunto é tão menor, eu estou tentando ver se eu entendi. E quem sabe alguém que pense como eu consiga também. Então, se eu estou no meu consultório e me proponho, vou dar o exemplo, fazer uma cirurgia de catarata. Perfeito. Então, chegou um paciente com baixa visão, eu vou atender esse paciente, vou fazer esse diagnóstico, vou fazer o procedimento cirúrgico e ele vai ter a melhora da visão dele que eu esperei. Isso significa que eu posso ser remunerada por esse procedimento, porque eu atendi bem o paciente, ele foi bem informado, ele foi bem operado e ele teve um bom resultado e ele saiu feliz. Por outro lado, eu também posso ter um paciente que chegou, por exemplo, com uma retinopatia diabética e uma catarata, e eu precisei operar essa catarata para que eu possa ver melhor esse fundo de olho, para que eu possa tratá-lo melhor, porém, ele não terá uma melhora dessa visão, porque não é só a catarata que está causando um problema. Eu posso ser remunerada tão bem quanto nessas duas circunstâncias? Muito bem colocado. Você está me ajudando a esclarecer, né? Como você sempre encaminha a gente para o raciocínio certo. O que acontece? Uma das ferramentas fundamentais para que isso funcione é exatamente você evitar a seleção de risco ou você comparar laranjas com morangos. Né? Eu posso ter uma catarata 4 cruzes em 4, um paciente com uma fragilidade zonular, e esse paciente tem menor chance de chegar ao 20/40 ou ao 20/30 sem correção do que um paciente 2 cruzes em 4 com anatomia zonular perfeita. Então, para ficar mais restrito à catarata inicialmente, dentro do que a gente tem hoje já projetado no escritório de valor, que está num processo de piloto de experimentação, foram definidos 16 clusters de catarata, 16 situações em que você tem diagnóstico de catarata, porém classificações diferenciadas. Então, se você chega um paciente glaucomatoso, com glaucoma avançado e catarata, você vai ter que ajustar os resultados, as expectativas de mensurações pós-cirúrgicas para aquela realidade. É complexa essa ciência? Mas é possível de se fazer. Então, você vai ajustar o padrão de cataratas, classificando no começo do seu tratamento. Então, é uma catarata com padrão X, ela vai ser comparada com 1000 cataratas padrão X. Né? Então, o primeiro processo é o processo de classificar em clusters, em situações clinicamente distintas. Pegando o gancho para a retinopatia diabética, aí a gente seria um cluster, né? Você teria uma situação em que a catarata está associada à retinopatia diabética. E aí você tem uma situação de cruzamento. Na verdade, você está falando de duas patologias que estão se entrelaçando aí. E quando você analisa patologias crônicas, né, eu posso dizer que o glaucoma também entraria nesse grupo, você vai ter que ter parâmetros bem diferentes daqueles que você utiliza para avaliar um resultado de cirurgia de catarata. É mais complexo. A linha de cuidado, e a gente passa aí para trabalhar para um resultado mais de longo prazo. Todos os elementos que trabalham com valor em saúde em doenças crônicas, eles são mais complexos e exigem um tempo maior para você poder arbitrar ou avaliar esse padrão de atendimento. Né? Quando você fala de intervenções com resultados mais agudos, curto prazo, essa ciência é aplicada com mais facilidade. Então, é necessário entender em que contexto a gente está e aplicar a ferramenta certa para cada situação de saúde.
Foi excelente, porque isso deixou muito claro. Para nós, oftalmologistas, fica muito fácil entender isso. Ah, eu opero, tenho um paciente com catarata, opero a catarata, ficou tudo bem, eu vou ser muito bem remunerado. Ah, mas eu tenho um paciente com glaucoma, eu opero o glaucoma, o paciente ficou muito bem. O que é ficar muito bem? Não é ter melhora, é não ter piora. E Perfeito. para confirmar que não houve piora, você tem um tempo e você tem algumas métricas. Eu não serei menos remunerada ou pior remunerada por conta disso. Eu serei remunerada tão bem quanto, mas sem dúvida nessa hora a gente enxerga que nós, oftalmologistas, colocarmos as métricas para que isso possa ser avaliado, sem dúvida vai ser muito mais fácil ou de melhor qualidade do que se a gente esperar que alguém que só está pensando na gestão e no financiamento da saúde possa fazê-lo da mesma forma, né? Perfeitamente. No final das contas, isso é um mecanismo para você evitar que todo o processo de organização do mercado seja feito somente baseado em preço, né? Há uma grande diferença entre preço e valor, né? Então, a intenção dessa estrutura chamada escritório de valor, que o CBO está oferecendo, inclusive um curso para os seus associados nesse sentido, né? Para que a gente tenha um primeiro contato e comece a navegar juntos, porque isso é um processo de toda a comunidade oftalmológica. São 20 mil oftalmologistas que querem se inteirar do assunto e entender que isso é um futuro que a gente está desenhando. E um outro passo importante que eu tenho, um outro ponto importante que eu devo colocar, Vilma, é que nas experiências bem-sucedidas de migração para algum tipo de remuneração baseada em valor, isso é feito de forma gradual. Isso é Uhum. feito com uma transição estimulada e não uma imposição. Não é Então uma você transição abrupta, não é né? abrupta, não pode ser abrupta. Você está mudando uma cultura, né? E você tem que dar às pessoas o tempo de aprendizado para isso. Então, faz-se gradativamente um estímulo, como foi feito de novo, você está Academia Americana de Oftalmologia, através do IRIS, que é o sistema de registro deles, e o MIPS, que é o sistema de estímulo por produção baseada em saúde e valor, que foi feita uma transição, que é o que a gente pretende fazer, né, também aqui quando a gente estiver conversando com isso com a nossa comunidade oftalmológica. Então você vai gradativamente, talvez fazer 10% dos seus casos com essa métrica, e aí você talvez se venha a ser estimulado por estar fazendo aqueles 10% no prazo de um ano, e numa Uhum. segunda etapa você tem que ir para 30% dos seus pacientes atendidos, não ficar na catarata, né? Você passa também a administrar aquele processo com a mesma métrica, né? Não chegar de um dia para o outro e obrigar todos nós a aceitarmos isso goela abaixo. Não é assim que funciona. A gente tem que respeitar o tempo, né, de aprendizado de toda uma comunidade em torno de um novo sistema que a gente acredita que pode só ser uma das soluções para a gente evitar o que a gente assiste hoje, que muitas vezes é um participante do mercado impondo simplesmente a competição por preço, né? Excelente. Então, só para a gente encerrar, me conta, se eu quero fazer esse curso do escritório de valor, como eu faço para acessar? Tem no site do CBO o link para. Repete, por favor, a Isso. frase. Nós temos no site do CBO o link para o curso de medicina baseado em valor, disponível para todos os sócios, é fácil de navegar, o site é bem simples, você consegue achar e o acesso está aberto para todos os associados do CBO e é um curso, não é uma carga muito pesada, feito por experts do assunto e que dá para você ter uma primeira noção do que a gente está construindo com o objetivo de melhorar a vida do oftalmologista, né? Então está lá disponível para todos, que eu estimulo, né, um maior número de pessoas a participar dessa caminhada que a gente está fazendo com o CBO, né? Porque a gente faz com a melhor intenção, né, Vilma? A gente está buscando sempre fazer o que eu gostaria de fazer por mim, na minha prática, na minha sociedade, com os meus sócios. E é com esse intuito que a gente trabalha no CBO, pensando em caminhos novos para melhorar a vida de todos os oftalmologistas brasileiros. Está lá no site, já está bem legal. Excelente. Então, a partir de agora, todos nós, associados CBO, temos à disposição esse curso do escritório de valor e vocês podem acessar no nosso site para vocês poderem ter mais esse serviço que o CBO vem trabalhando a respeito. Com esse conhecimento, a gente consegue ter mais oftalmologistas, mais colegas trabalhando nesse desenvolvimento, certo, Fred? Perfeito, Foi um Vilma. prazer tê-lo aqui hoje conosco e conversar com os nossos associados. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilha. Tudo de bom.